Opa, hoje é segunda-feira, dia 24 de junho de 2019. Claro, tô aqui no Cocatec, seu programa mais que diário sobre tecnologia. E no episódio de hoje, Chifrudo, Pai 4, Thor e muito mais. Dicas, produtividade, tecnologia, opinião, comportamento, tendência, notícias. Cocatec. Cocatec, a sua dose diária de tecnologia. Apresentação: Gustavo Faria. Foi bom o feriado, Coca. Aqui eu tive vontade de gravar, porque o que eu mais recebi durante esse feriado foi: Coca, tem 2x, 3x até, no player do Spotify. E é verdade, não sabia que tinha, já tinha visto no beta tem ponto pro Spotify, que é exatamente o ponto que eu queria provar. Na verdade, eu achava que ele tava um pouquinho antes na sua, vamos chamar, escada de dominação do podcast. Ele já deu passinho na melhoria do play. Ainda faltam algumas coisas que eu consigo imaginar acontecendo. Ele já tem um processo de descoberta, ali os melhores podcasts, que é também um processo que vai acontecer com o Libra. Segundo Marcos Mendes, é o Libra como se apresenta no release brasileiro, Facebook e o Libra. Tem que treinar para me acostumar. E ainda tem outro agravante, Libra, que é uma moeda que a gente conhece. Nos Estados Unidos não existe Libra, existe Pound. Enfim, é um processo de melhoria. Ainda tem coisinhas para acontecerem, como por exemplo, que eu consigo imaginar dentro de um Spotify, mexer no processo de review, começar a criar comunidade. Vai chegar uma hora que o Spotify vai perceber que tem um engajamento social muito grande o podcast e vai colocar ali uma qualificação, as estrelinhas, fazer um review, de repente criar um esquema de patronato, se não até de repente comprando o Patreon, e aí o céu é o limite. Quando hoje o segredo para qualquer aplicativo é que ele não seja um aplicativo, é que ele seja uma plataforma. E o Spotify consegue ser uma plataforma de podcast, como é hoje, por exemplo, o Anchor, que você tem muito player de podcast. Mas plataforma tá chegando agora. Não é à toa que o iTunes se dividiu. Não é? Tudo bem, você pode olhar por esse caminho. Ah, não, já tem aplicativo de podcast no iOS há muito tempo. Agora no Mac tá uniformizando. Ok, é um pensamento, mas não é aleatório toda essa movimentação em relação ao podcast. E aí, esse conceito de plataforma é exatamente o Libra do Facebook. Já teve gente dizendo: pô, o Facebook roubou minha ideia, eu tinha uma ideia igualzinho o Libra. Todo mundo já teve uma ideia assim, uma moeda global com blockchain. A questão é você realizar. Teve também o carinha do Current dizendo que roubou o logo do Libra e também do Calibra. O Libra são 3 tios, já o Calibra é um tio com um círculo. E o logo do Current é exatamente um tio. Bitcoin virando 10 mil Trumps, momento extremamente favorável ao Bitcoin desde o início do ano, e vai ser assim enquanto os ventos estiverem favoráveis para o Libra. Por quê? Hoje, basicamente, Bitcoin ele acaba refletindo a popularidade das criptomoedas. Uma vez que o Libra tá popular, você vai ter um aumento no preço do Bitcoin. Mas não é só por isso. Espera-se que o Facebook, ou Calibra, o nome que você quiser dar, consiga enfrentar. Tecnicamente, a gente poderia até levantar uma bola de que o Calibra não é uma criptomoeda pura. Tem os puristas que vão dizer isso. Por exemplo, eu não consigo imaginar o Libra acontecendo no Irã por causa das restrições americanas e o Facebook querendo ser uma moeda global regularizada. Então tem algumas coisinhas ali, mas essencialmente é uma criptomoeda com blockchain, carteira de pagamentos a nível mundial. Como falei, tem regulamentação aqui no Brasil, por exemplo, PayPal permitia que você tivesse saldo em dólar e pagasse contas em dólar com aquele saldo em dólar. Agora não permite mais. Chegou dólar na sua conta PayPal brasileira, é convertida automaticamente em real. Tem uma proposta para você ter contas no Brasil em dólar. Talvez quando o Libra estiver aqui no Brasil, seja obrigado a converter o saldo para real. Tem outros países em que criptomoeda é banido, é proibido, então também o Libra não vai operar. Países em que transação financeira em cima de blockchain não rola. Tem várias regulamentações locais, mas a gente pode imaginar num ambiente onde, em países que não tenham essa regulação, você ter um banco central mais fraco, onde acontece troca de moeda internacional sem câmbio, tem grana em pagamentos para ser feito. Não é à toa que a gente tem o Google Pay, não é à toa que a gente tem um Apple Pay, não é à toa que a gente tem o cartão da Apple. Começa no mercado que não tem competição e é bem facebookiano, que é um mercado não bancarizado
bancarizado, não vai ter trava para você abrir uma conta, como acontece nos bancos, por menos burocrático que seja o processo de abertura de conta hoje. Enfim, pode ser um baita fiasco, mas é o Facebook entrando o Bill Gates. Ele falou, olha, a maior derrota que eu tive na vida foi deixar que o Android fosse o que o Android é hoje. Que o lugar que hoje é do Android que é do Google, deveria ter sido da Microsoft. O Facebook, ele perdeu a onda dos dispositivos. Quando tentou entrar, entrou tarde. Talvez ali com óculos consiga fazer alguma coisa, mas é o Facebook entrando, mais do que tudo, entrando no mercado de pagamentos sem tanta competição. Tá olhando em grana? Sim, provável, vai ter uma graninha ali. Tem muito mercado não bancarizado, mas é aquela coisa de colocar o pé e depois a gente vê o que acontece. As coisas estão mudando, você já percebeu isso? Você pega as crenças dos mais velhos, elas são completamente diferentes da crença dos mais novos, mas com um exemplo que ilustra bem isso, até por uma questão de privacidade, uma questão que é bastante íntima, são aquelas fotinhas, né, não safe for work, os nudezinhos. A galera mais velha, a grande maioria é contra, a galera mais nova, a grande maioria é praticante, ok? Existem movimentos de vai e volta. A Rússia, que sofreu um processo de abertura bastante grande quando teve o fim da União Soviética, agora tá se fechando, tá ficando mais conservadora, até mesmo o Japão, super tradicional, ficando mais tradicional ainda, mais conservador. É um caldo complicado, viu? A gente preocupado com lei de proteção de dados. O Ministério Público tá reclamando que o SERPRO tá usando dados sem consentimento dos usuários. Você fez a CNH, tem ali a sua fotinho, seus dados biométricos, e você tem um serviço que é o DataValid, que faz o quê? As empresas mandam a fotinho e cruzam com o banco de dados e verifica a autenticidade. Pode ser feito também com o digital. O SERPRO tá falando, olha, eu não tô compartilhando dado de ninguém, é a empresa que tá me mandando, né, o dado, e eu tô ali, né, fazendo cruzamento. Propaganda sem cookies, o Google tendo que ajustar o Chrome, fazendo um bloqueador de anúncios, mas liberando os seus próprios anúncios. É um salseiro danado esse momento que a gente tá vivendo, bem característico de transição com o online 24 horas por dia. A gente sim quer ter uma vida 24 horas por dia, a gente quer acessar as coisas de noite, a gente quer acessar as coisas final de semana, ainda que tenha leis específicas sobre isso, mas o seu Bolsonaro liberou, falou não, tá liberado o trabalho final de semana, né, domingos e feriados. Mas para alguns setores em específicos, na prática significa, agora que é um dia comum, não paga um extra. A gente pode discordar da forma, mas o caminho é esse que a gente tá seguindo. Aliás, nosso presidente também liberou o compartilhamento de informações do INSS. Não é confuso o negócio? É confuso, mas é o caminho que a gente tá vivendo. Acho que todo mundo concorda que os serviços do Correio hoje no Brasil deixa a desejar, não que em outros países seja perfeito, também tem problemas, talvez em menor escala. A gente muitas das vezes compara o melhor lá de fora com o pior daqui. A gente compara a entrega Amazon Prime no mesmo dia com o Correio padrão aqui no Brasil, o que é uma injustiça. Aliás, sabe quem tá querendo comprar os Correios? Tem dois grandes players. Um deles é a Amazon, que faz todo o sentido. Dentro do ponto de vista de privatização, é ingenuidade imaginar que alguém que não é do ramo vai comprar os Correios. Pode até ter banco comprando. Ah, peraí, não, tem aqui as agências, eu consigo ter uma capilaridade. Mas na prática, quem vai comprar os Correios, quem tende a comprar os Correios, são Correios de outros países. Aí levanta aquela bandeira do entregacionismo, mas eles têm expertise, têm grana. Pode ser outras empresas de logística aqui no Brasil, como por exemplo, uma DHL da vida, e também uma Amazon e Alibaba chinesa. São dois grandes players querendo comprar os Correios. Eu, né, não sou favorável à Amazon pessoalmente. Imagina, uma Alibaba também não seria ruim não, né? Imagina só, são as mudanças. Tava até vendo e descobriram um chifre. Tá nascendo o chifre da galera. Que os novinhos que usam celular, nem tão novinhos assim. Mas por quê? Não fica com a cabeça para baixo, pendendo ali, olhando pro celular. Esse tendão que tem aqui no meio do pescoço, em cima da cervical, tem um tendão. E esse tendão acaba puxando a cabeça, fazendo pressão. E com isso você acaba desenvolvendo um calo ósseo. Eu tenho esse calo ósseo, viu? Passa o dedo atrás da sua cabeça. Você vai achar que nem aquela história do dedinho torto, né? Pra apoiar o celular, o mínimo torto. Mas esse momento que a gente vive é particularmente especial, porque é um momento onde a tecnologia se democratiza, se populariza e muda as estruturas da sociedade. A gente hoje está trabalhando de casa, não precisa mais se locomover até o trabalho. Sim, acaba trabalhando mais, trabalhando 24 horas, trabalhando no final de semana. A gente vai se ajustando, mas muda a mobilidade, muda o mercado imobiliário. Enfim, conversa solta. Vou continuar aqui, tem mais algumas coisinhas que eu queria falar. Na questão de privacidade, Microsoft não recomendando o Slack, porque não garante a propriedade intelectual em todos os planos. Também Amazon e Google encrencando
por isso, com o Slack, Microsoft que liberou na loja de maneira independente o seu terminal. Essa é uma das vantagens competitivas da Apple, porque acaba oferecendo todos os sistemas de alguma maneira. Essa parte, vou chamar aqui bem genericamente de terminal, você não tinha no Windows, mas você tinha no Mac POSIX, o Homebrew, todo o Linux, de alguma forma, fica menos competitivo, ainda que a Apple consiga oferecer a plataforma Apple, consegue oferecer o desenvolvimento iOS e iPadOS, né? Agora tem que discriminar. WatchOS também, tvOS, então não precisa, pode chamar só de iOS. Tá bom. Apple que tá fazendo um recall de todos os MacBooks de 15 polegadas de 2015 a 2017, de setembro de 2015 a fevereiro de 2017, para trocar a bateria. Pode pegar fogo. A Apple até tá recomendando, ó, não usa o MacBook enquanto não efetuar a troca, porque pode pegar fogo. Isso você não tá ouvindo, não. Existe risco? Sim, existe risco. E a Apple tá fazendo a parte dela para não se complicar. Mas não pode continuar usando, agenda a troca o mais rápido possível. Eu vou deixar aqui nas notas do episódio o link para você verificar se você tá incluso ou não. Só colocar o número serial dentro desse recall ou não. Eu que troquei minha bateria, que eu tenho um MacBook que ele é de 2015, entra nesse circuito. Eu troquei a bateria dele, foi agora, março, abril. E eu coloquei o meu serial, não vou precisar trocar. Por quê? Ele diz lá, olha, você já trocou, dentro dos nossos registros já consta que você fez esse serviço, você já trocou essa bateria. Então talvez se você tenha trocado a bateria, também não vai precisar, mas ainda assim tá aqui nas notas do episódio. Troca o mais rápido possível, faz o agendamento. Você vai ficar uma semana sem Mac. Talvez eles tenham na loja a bateria, né? Já antecipando a demanda, talvez eles tenham a bateria na loja. Mas o procedimento padrão é, você chega lá na loja e ele tá bom, vou pedir aqui a peça. A peça demora ali uns 3, 4 dias para chegar. Nesse período você pode ficar com o Mac, aí eles te avisam, chegou a peça. Aí você deixa o Mac lá, demora uma semana de reparo. Não tem como acelerar muito mais do que isso, porque o reparo, ok, é rápido, a troca é coisa de 1 hora. Só que você troca toda a carcaça, você troca o teclado, você troca tudo, porque não vem só a bateria. A bateria, ela é colada no chassi atrás do teclado. Então, olhando de cima, você vê o teclado, o primeiro nível, abaixo tem a carcaça, e aí depois vem a bateria colada. Não tem como você trocar só a bateria. Você troca todo o conjunto. E aí você desconecta tudo, tem que conectar tudo. Então, ainda que seja um serviço relativamente, aqui bem entre aspas, rápido, só você desaparafusar, trocar e conectar, você tem que rodar uma série de testes para garantir que ele tá funcionando. E esses testes são demorados, tem que garantir tudo de tudo. Se bem que a Apple falou, né, que reparo agora nos novos Macs de teclado é rapidinho, né, vai acelerar. Eles têm mudado o protocolo de teste. Também teve uma atualização legal do Telegram. Agora você consegue adicionar pessoas por proximidade. Você vai ali em contatos, pessoas ao redor, e você consegue adicionar. Gostei dessa atualização. De Google, para registrar, ele falou que, não vai ter mais tablet. O Google não vai ter mais nada Pixel tablet. A Samsung lançou aqui no Brasil nessa segunda-feira o Tab A S Pen, mas tablet by Google não vai rolar mais. YouTube também fazendo uma coisa bacana, aqueles clipes antigos, não é para todos os vídeos, são os clipes antigos. Ela fez uma parceria com a Universal Music, para quê? Para que eles sejam remasterizados e disponibilizados em Full HD. Bacana, né? Na, digamos, banda de cá, a gente tem o Google. Na Rússia, a gente tem, como Google, o Yandex, que também tem o seu projeto de carro autônomo. É o processo dos conglomerados. Quem vai comprar? Os Correios. Alguma outra empresa grande já desse setor. Vai conglomerando, vai juntando. Facebook, mensagem, rede social, grana. Vai juntando, vai crescendo. Pra galera não Apple, porque já tem uma alternativa com privacidade de navegação, que é o Safari, você pode usar o Firefox. Tem uma boa proposta de privacidade por padrão, diferente do Chrome. Falando de alternativas, chegou o Raspberry Pi 4. Esse tá bacana porque você tem Ethernet Gigabit de verdade. Antes você tinha uma internet que rodava em cima de USB 2. Você queria usar como um time machine da vida, como backup, espetando um disco, você ficava limitado na velocidade, porque não era decente. Agora ficou bem legal. 1, 2 e 4 GB, respectivamente $35, 45 e 55. O Raspberry Pi deixa de ser... Ele era fraquinho, atendia uma necessidade em específico, e agora é o mais potente de todos, praticamente um desktop. Fraquinho ainda, mas um desktop. Esse eu tô querendo pegar. Para finalizar, que eu já falei demais aqui, registrar algumas coisinhas. Teve um drone abatido pelo Irã, drone americano. Tem disputas geopolíticas, mas às vezes a gente pensa em drone. Peraí, eu tenho aqui o meu DJI, o meu Phantom, mega legal. Bom, isso não é o drone em questão. Esse drone custa, para você ter uma ideia, mais de 220 milhões de trumps. É um avião. A envergadura, a asa, coisa de 40 metros, 16 toneladas. É um avião, só que é um avião, não um
tripulado, controlado remotamente, cheio de sensores, é para monitoramento, então faz leitura térmica, monitora as pessoas, monitora tráfego marítimo, voa até 60 mil pés, o alcance, o controle pode estar até 22 mil quilômetros de distância. Isso na prática significa que pode ir para qualquer lugar do globo. Por quê? Porque o perímetro da Terra é de 40 mil quilômetros, então é 20 mil para um lado, 20 mil para o outro, cobre a Terra inteira. Uma coisa legal que eu descobri é que tem um sistema anti-drone do exército americano que é o THOR, Tactical High Power Microwave, espirituoso o nome, Cloudflare. Nisso dessa segunda-feira deu uma sambadinha, afetou muitos serviços, muitos sites, e já rolou Lisp, iCall, Interface Builder e Rubens Evald Filho, Requiescant, empate.